Boa noite, companheiros. Estamos mais uma vez aqui de volta no canal Automation de Barros para apresentar mais uma videoaula relacionada a uma máquina misturadora. Tá ok? Só que eu preferi trazer inicialmente uma máquina relacionada à lógica de comando. Tá ok? Vamos utilizar simplesmente o uso de relés, tá? Para mostrar que também é possível termos um sistema com custos reduzido de uma misturadora. Tá ok? Se tivermos que olhar para um PLC, o custo seria elevado e aí teríamos ferramentas, uh, ou seja, teríamos menos objetos ou teríamos menos dispositivos, tá? Então, mas eu achei por bem para facilitar também aqueles técnicos de comando que ainda não trabalham com a lógica programada, poderem apresentar soluções de misturadora. Tá ok? Então, como sempre, inscrevam-se no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e aqueles que já são inscritos, partilhem o máximo a videoaula. Tá ok? Eu tenho já aqui os meus objetos ou os meus dispositivos, tá ok? E aqui na parte do PC Simo eu tive que procurar aplicar de forma a que fosse percebido a utilização da inversão, ou seja, se é uma misturadora ela precisa girar em dois sentidos, tá ok? Então, mas aqui o nosso conhecido agitador para o PC Simo, ela só apresenta um elemento para a entrada. Então eu tive que colocar aqui dois objetos. Tá ok? Como podem ver, tenho aqui dois objetos para poder fazer com que haja a percepção de sentidos de giros diferentes. Tá ok? Primeiro, eu tenho aqui quatro temporizadores, tá ok? Para quê? Para fazer com que haja paragem, para que o motor não tenha uma mudança ou não tenha uma mudança de sentido de giro muito brusco. Então, eu tenho aqui os temporizadores para poder aliviar isso, tá ok? Porque se nós tivéssemos que olhar sem os temporizadores, então a mudança seria brusca e isso não seria bom para a própria máquina ou o próprio motor. Tá ok? Então, eu tenho o K0 ou K0, como é dito na linguagem brasileira. O nosso K0, ela é para manter, ou seja, é um contactor auxiliar para manter o sinal ao longo do circuito. Tá ok? O nosso C0 vai ser para controlar o motor da esteira. Tá ok? Nós temos aqui a esteira em que vai trazer a peça até ao reservatório. E temos o nosso C1, tá? O nosso C1 que vai ser o sentido direto e o nosso C2 o sentido inverso, tá ok? Mas como é que ela poderá funcionar? Quando for posta a peça aqui no recipiente ou no depósito, tá? Ela vai subindo até atingir o sensor que eu estou a chamar aqui de S0, tá ok? Eu selecionei aqui o sensor de nível médio. Como podem ver, eu tenho o sensor de nível médio que está a utilizar o I0.2, que é o que eu tenho aqui, tá ok? Como podem ver, tenho aqui I0.2, que é o S0. E eu estou a utilizar dois sensores, um normalmente fechado e um normalmente aberto, ou seja, um sensor com dois contactos, perdão, e que isso, em caso de eu não ter um sensor que me dê esta resposta, então eu posso fazer diferente, ou seja, colocar dois sensores aqui no reservatório, tá? Para que desses dois sensores, um faça o contacto normalmente fechado para a abertura e o outro para o fecho e dar a marcha, tá ok? E isso vai fazer com que elas tenham que estar no mesmo alinhamento para que não haja problema de erro,
tá ok? Então, como é que o circuito irá funcionar? Quando nós pressionarmos o B2, ela vai energizar o K0, tá? Que vai manter a realimentação, e nesse instante vai ligar o C0, que vai permitir então as terem funcionamento e trazer o produto aqui dentro do reservatório, tá ok? E depois, quando atingir o sensor, tá? O nível médio, que é o que nós só estamos a utilizar aqui, o que vai acontecer é que vai abrir o seu contacto, normalmente fechado, e vai fechar o normalmente aberto, ligando então o C1. Se ligou o C1, estamos a dizer que a nossa máquina ou o nosso motor entra em funcionamento, tá ok? Vai funcionar em um sentido, tá? E isso vai então permitir que no mesmo instante faça uma contagem. Nós temos aqui o temporizador T1, tá? Porque quando for energizado ela vai funcionar num sentido durante 5 segundos, como podem ver, está aqui 5 segundos, e depois de 5 segundos ela vai comutar para que haja uma contagem para o outro sentido, ou seja, nesse instante vai desligar, vai abrir o seu contacto normalmente fechado e vai então alimentar o nosso T2, tá ok? E o T2 vai contar também 5 segundos. Ao atingir 5 segundos de T2, vai assim ligar o nosso C2, tá ok? Quando o nosso C2 estiver a funcionar, estamos a dizer que o nosso motor irá funcionar no sentido inverso. Nesse mesmo instante também irá ligar um temporizador que irá funcionar também durante 5 segundos, que é o nosso T3. Depois de atingir os 5 segundos, para que não haja mudança brusca, o que nós vamos fazer é temporizar, tá ok? Este temporizador T4 vai fazer com que conte 5 segundos, e desses 5 segundos é para fazer com que haja o retorno, tá ok? Nós temos aqui o seu contacto normalmente fechado, tá ok? Quando ela tirar a alimentação deste temporizador, então vai permitir que haja abertura e o nosso C1 vai entrar em funcionamento. Lembrando que o nosso T1 é que está a alimentar o temporizador que controla o C2, então se ela for retirada da alimentação, ela voltará na posição inicial, como é o funcionamento de um temporizador com retardo ao trabalho. Tá ok? Como nós vamos ter inversão, tá? Nós podemos ter um motor trifásico e isso vai fazer com que tenha que haver o encravamento ou intertravamento, como é conhecido na linguagem brasileira. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui o nosso T1, perdão, nosso C1, que vai controlar o C2, tá ok? Vamos só subir aqui um pouquinho o nosso T3, o contacto de T3, e vamos colocar aqui o nosso C1. E aqui vai ser o nosso C2, tá ok? Para manter a realimentação, tá? Então vamos fazer a ligação para ver como ela vai funcionar. Vamos aqui. Nós temos aqui a nossa ligação, tá? Sai do contacto normalmente fechado e passa pelo contacto normalmente aberto da botoeira de marcha, tá? O que nós precisamos entender é que quando tiver que misturar e tiver totalmente misturado, então a abertura aqui vai ser manual, que não estamos aqui a representar, tá ok? Mas a ideia é para ver como nós podemos fazer o nosso misturador, tá? Aqui vai o nosso sensor, tá? E vamos ligar aqui, tá ok? Agora
vai sair do nosso contacto normalmente aberto, tá ok? Vou fazer diferente, vou trazer uma linha única daqui, tá? Lembrando que esta é a lógica de relés, tá? Que esse circuito pode ser feito da lógica programada ou com PLC, tá? Mas isso é para quem já trabalha com PLC. Neste caso, para quem nunca trabalhou com PLC, também pode fazer um circuito para controlar uma misturadora sem o PLC, ok? Lembrando que muitas das vezes, se formos a um local em que estava a funcionar o PLC e se por acaso o PLC ou a nossa CPU foi a vida e o cliente não tem no instante valores para comprar um novo PLC, então nós podemos partir com essa lógica mais barata. Lembrando aqui que o nosso contacto de T4, tá? Ela não vai ser retirada aqui depois do nosso temporizador T1, senão quando abrir ela vai perder logo a alimentação. Então, o nosso temporizador T1, ela tem que ter a sua alimentação logo à entrada aqui do sensor, a saída do sensor, perdão, tá? Para não desligar na altura que for retirada a alimentação simplesmente do motor, tá ok? Vamos então aqui ver, tenho aqui. O mesmo também vai acontecer com o T3, tá ok? Lembrando que é necessário que se observa esses pormenores. Senão, na altura depois, o circuito dá problema e o técnico fica logo agitado. Tá? Vamos então pegar. Ela vai ligar o nosso temporizador, tá? Que é o T2. Vai ser ligado por intermédio do contacto normalmente aberto de T1, tá? Vamos aqui do T2 vai ligar a bobina do nosso C2, que é a marcha inversa. Lembrando que aqui o nosso temporizador, tá? Ela tem que ser alimentado à entrada do contacto, tá ok? Para não permitir que seja retirada a alimentação quando for retirada a alimentação em C2. E o seu contacto normalmente aberto vai ligar o T4. Lembrando também que se nós estivermos a utilizar um temporizador com contacto não um contacto comutado, tá? Nós vamos ter dificuldades de apresentar este circuito. Só é possível com temporizadores com contactos independentes ou contactos não comutados, tá ok? Se for diferente, então tu não vais conseguir, tendo em conta o posicionamento dos sinais, tá? Como podem ver, temos aqui, estamos quase, aqui o nosso C e aqui o nosso K, tá ok? Como podem ver, temos as ligações, então podemos agora fazer o teste. Como disse, nós temos aqui os endereços, tá? Nós tivemos que utilizar o endereço de Q0.2 para uma marcha, que é o C2, tá? E o C1, tá ok? Que, se puderem ver, eu tenho aqui dois elementos, tá? Este que está aqui é o Q0.1, tá ok? Então, para poder mostrar que o sistema faz o sentido inverso, tá ok?
Muito bem. Vamos então entrar no modo de simulação. Como podem ver, vamos entrar no modo de simulação para poder ver o circuito funcional, tá? Eu dei a marcha, a peça está a entrar aqui no nosso reservatório, tá? C0, tá? Como podem ver, eu tenho ali o material, atingiu, ligou o nosso motor, tá? Como podem ver, desligou o C2 e está a funcionar. Parou, está a contar, tá ok? E gira no outro sentido, tá ok? A ideia de eu ter aqui as duas imagens é para facilitar essa compreensão e podermos perceber como é que ela funciona, tá ok? Eu poderia simplesmente apresentar com um único elemento e fazer com que ela liga e desliga, tá? Liga e desliga para poder simular aquilo que é a inversão. Mas eu preferi aplicar para pensarmos já em motor trifásico, então esse circuito que está aqui serve muito bem. Como podem ver, o circuito é funcional, tá ok? Ela vai girar, vai misturar até o ponto do produto estar pronto e depois faz-se a abertura, tá? Para poder retirar o produto que está aqui, tá? Como podem ver, está aí, parou, tá? Está a contar 5 segundos, atingiu 5, ligou o C2 e ela está a girar, tá ok? Então, é o nosso sistema de máquina misturadora, tá? Para todos aqueles que são eletricistas e técnicos de comando poderem então fazer também soluções baratas para o sistema de máquina misturadora. Como sempre, aqueles que já são inscritos, partilhem, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal para continuar a receberem mais vídeos aqui no canal, tá? Muito obrigado e até mais.